Agora, o MBL News. As notícias da semana são as acusações, olhe na tela, do MBL estar intimamente relacionado com a Refit e Vorcaro. A galera do MBL, foi divulgada imagens deles, uma dezena de cabeças do MBL, junto do aniversário de 70 anos da Refit. Refit, o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Pois é, pessoal do MBL que fugiu das perguntas, essas fotos foram verdadeiras? Qual a notícia jurídica mais relevante da semana? 1. Câmara aprova criminalizar a oferta e desenvolvimento de VPN. Esse é o Congresso mais conservador da história? Esse Congresso é satânico e totalitário. Quem votou nisso não tem condições morais ou intelectuais de ser vereador de interior. Pois é, essa galera que você elegeu. 2. Muitas pessoas comentando que houve assédio sexual no Redcast. Para ser assédio, tem que haver poder hierárquico. Policial, patrão, professor. No caso, acredito que seria importunação sexual. Agora, sabemos que será impune. Os criminosos da esquerda sabemos que não pagam zorra nenhuma, especialmente quando é mulher. Se fosse um homem dizendo te chupo toda gostosa ao vivo, ia ser preso ou não ia? Lindenberg Farias. Lindinho, da lista da Odebrecht, que dizia que derrubou Collor com o MBL, diz que derrubou Dilma. Bem parecido com o MBL em vários aspectos. Pediu inclusão de Flávio Peleleca e de Bonobo como réus no processo do Bananinha e Moraes mandou pro PGR. Isso é ou não é um absurdo? Eu critico o Bananinha, eu critico o Flávio. Mas a utilização do judiciário como militância em ano de eleição, isso eu também critico. Até mesmo os criminosos mais vagabundos têm que ser defendidos quando cometem atos honrados. Ninguém pode ser punido por dizer a verdade. Meu mestre mandou amar os inimigos. Eu posso ter dificuldade para amar, mas ao menos eu tenho que manter a imparcialidade. Quem não diz a verdade serve ao pai da mentira. 4. Clarity Act avança no Senado, burocratizando pesado os serviços com stables e proibindo entes não regulados de oferecerem yield nos Estados Unidos. Bullish para Treasury Companies e bullish para DeFi. O aeroporto da capital é muito menor que o de Salvador, mais parecido com o de Vitória. A segurança ficou com a réplica da arma de menos de 5 centímetros. Pequenininho, mais barato e eficiente. Esse chaveiro tem menos de 3 centímetros. Você acha que isso é uma réplica de arma de fogo ou que os vigilantes pegaram para ficar para eles ou dar de presente a alguém? Diga nos comentários. Segundo dados do FMI e da Penn World Table, a renda média no Brasil caiu abaixo da renda média mundial em 2015. Pois é, eu nasci em um país mais rico per capita do que a Coreia e a China. Hoje, o Brasil está na rabeira. Carga tributária, Mundo 21, Brasil 32. Custo social para contratar, Mundo 22, Brasil 50. Sem segurança jurídica, armamento civil, extinção de justiça trabalhista e desnazificação do judiciário, e sem redução de tributação e regulamentações absurdas, só tende a piorar. Quem investe em ditadura bolivariana merece o quê? Nabo ou fumo na bunda? Como não ser comparsa nem vítima, na minha opinião, é desinvestir. Já foi demonstrado há mais de 50 anos por uma matéria chamada Public Choice Theory, Teoria das Escolhas Públicas. A única alternativa à total submissão à ditadura satânica é o desinvestimento. Votar com os pés. Tirar o país do seu dinheiro, Bitcoin, ou tirar o país da educação de seus filhos. Se picar, Paraguai, de braços abertos para você. Te espero em CDE em setembro. CDE, meu irmão, se você comprar um computador e um celular, ou 2 celulares, você já lucra na viagem. Economiza o dinheiro que você ia dar à Janja em hotel, passagem e uma semana de diversão com sua família e de aprendizado no workshop. Não é não, Erlen? Inclusive, uma das notícias foi o aniversário de 1 ano do canal Rotina 38. O Wesley foi xingado até a 5ª geração. As coisas mais abjetas que eu já ouvi alguém ser xingado, que era parente de Lula, de Vorcaro, a zorra toda. Rapaz, eu acho que é uma coisa mais abjeta acusar o cara de ser filho de Lula do que as outras coisas. Rapaz, eu nem vou comentar as ofensas que teve aqui. O que foi distribuído? Treinamento de derivativos, 5 treinamentos de autocustódia, mais de R$2.000 em Bitcoin, acessos magnata. E esse Cássio Illuminator, que o cara de Minas ganhou. Esse relógio já tem dono e não sou eu. Vai ser entregue a você. Mas antes disso, eu vou levar para ele ser abençoado em Fátima e em Santiago de Compostela. O Wesley, vitória doente. Meteu a porra no horário do jogo do Bahia. Mas a galera do Bahia agradeceu. Quem assistiu o jogo do Bahia ficou com dor anal. O Bahia foi enrabado. Foi, não foi, Wesley? Ele tá dizendo que é vitória de saúde, que não é doente, não. Mas é, meu irmão. Ele botou no horário do jogo do Bahia pra que ninguém do Bahia pudesse ganhar nenhum prêmio. O quê? Júnior, depois de muita pressão, admitiu que Renan deu pra trás, refugou, falou fino. Quem quiser assistir o vídeo, o Wesley botou no canal aqui.
Quais as perguntas precisam ser ditas? Se a pré-candidatura for de verdade de Renan, essa ou qualquer outra no futuro, o que ele precisa responder? 1. Renan fala sueco? Quantas vezes foi na Suécia e nos países do leste europeu e com que dinheiro? Naquela gravação lá do Lascador de Kiev, ele falou que Renan foi lá tantas vezes que já falava sueco, não é isso? Isso é verdade ou não? Fez turismo sexual? Com que dinheiro? Foi com os 400 milhões do Luciano Ayan, que morreu depois de ser preso, e o processo nunca inocentou ninguém porque ele foi preso. O Luciano Ayan é ou não o Celso Daniel do MBL? O MBL foi fundado com quanto desse dinheiro roubado, de lavagem de dinheiro comprovada? Reafirma que Olavo era criminoso, sim ou não? Por quais crimes você pediu a prisão dele? Guto Sucção denunciou a clínica de aborto? Qual o endereço, Guto? Se você não denunciar essa clínica publicamente seu endereço, você demonstra que não se arrependeu porra nenhuma. Renan encontrou Moraes e Gilmar, como foi acusado amplamente por mais um defector do movimento, como é Costenaro, o nome do cara, não é isso, Ellen? Pois é, Renan encontrou Temer, quando e onde? Reafirma que Milton Leite é braço do PCC? Sim ou não? MBL tem cargos na gestão do Ricardo Nunes e é amplamente ligado a esse cara? Sim ou não? Que outras perguntas vocês fariam? E aqui, o print. Faltam menos de 30 dias da aposta de Mises com Cerise. O Bitcoin está quase 25% abaixo, meu irmão. Vai ou não vai conseguir passar em menos de 25 dias da Bolsa Bolivariana? Lula, meu irmão, é capaz de tudo. Não é não, Ellen? Nunca aposte contra o Bitcoin. Eu acho que muitas coisas podem acontecer em 25 dias. Mário Frias, Bananinha e Pociúncula ainda são servidores públicos? Como eles podem ainda receber dinheiro público? O PT é comparsa deles ou não? Qual a explicação dessa leniência? Inclusive, mais uma servidora do gabinete de Frias acusa que a mulher dele fazia rachadinha igual a Flávio. A direita real é cristianismo real, que consiste em não ter medo de combater leis misóginas, gaysismo e feminismo, nem temer a morte para negar a verdade a Jesus e considerar lucro ser Marte. Todos os apóstolos morreram com um sorriso no rosto, exceto João. Depois que eles viram Jesus voltar, ninguém mais teve medo da morte. Esse é o cristianismo real. Armamentismo real. E a principal arma defensiva é Bitcoin. Ninguém é armamentista se não aceitou o Bitcoin. Libertarianismo real. Não ter medo de defender o PNA como derivação da regra de ouro de Jesus. E o fim de todos os crimes sem vítimas e obrigações que não derivem do consentimento. Eu odeio drogas, mas eu reconheço que eu não tenho autoridade, inclusive espiritual, de proibir as pessoas de plantar e consumir o que quiserem dentro da casa delas. A casa da pessoa é o seu domínio soberano. Bitcoin é real sem Jesus. É livre financeiramente, mas termina no inferno. Libertário real, conservador real e cristão real têm algo em comum. Considerar que existem verdades absolutas físicas e morais. Quando eles se alinham, o cara se torna impossível de derrotar. Não toma o satoshi dele, não toma a alma dele, não toma os filhos dele, nem aborrece ele com fraudes eleitorais e outros crimes. E ele dá risada e lucra com o colapso do Estado Social. Corolário. Olhem quem é o juiz que você dá poder e dinheiro. Se tem qualquer ativo tributável no Brasil. E me diga se não tem merda e sangue em suas mãos. Juiz que condenou família por ensino domiciliar é denunciado ao CNJ. Um militante gaysista que tirou judicialmente o nome do próprio pai do seu nome. Pois é. O cara fez galhofa, fez piada com os pais que ele mesmo condenou por educarem suas filhas que falam fluentemente inglês, francês e latim. E leem mais livros por ano do que ele. Um juiz que afirma que pais têm que ir pra cadeia se seus filhos não souberem sertanejo e funk. Esse cara deveria ser juiz? Pois é. Quem confia em concurso de juiz serve a quem? Pois é. E depois ainda vem Chiquinho do MST dizer que vagas no STF tinham que ser exclusivas para essa galera. Pois é, Chiquinho. Você serve às forças do inimigo de Jesus. Flávio Peleleca pede CPI do Master para investigar o que ele mesmo está escondendo. Onde está o NDA que Flávio Peleleca assinou se comprometendo a mentir? Flávio, apenas coloque esses documentos em público. Você quer uma CPI para exigir a você que mostre os documentos que você está escondendo? Que PJ colocou quanto no filme e a troco de quê? E quem recebeu quanto? Quem souber isso e não divulgar, não é comparsa de fraude aos credores dos criminosos? O filme de Vorcaro, que Vorcaro teria colocado 12 milhões de dólares. O filme de Bolsonaro, que nem mesmo é em português. Agora, depois de mais de 40 milhões de reais em investimentos, o Frias afirma que não tem dinheiro suficiente para distribuição. Que filme é esse, velho?
que depois de mais de 60 milhões de reais de investimento, você não tem dinheiro para distribuir. Uma das grandes notícias da semana foi o encontro de Flávio com Trump. E um corte que eu colocaria, não sei se o Wesley vai colocar, é o comentário de Alexandre Garcia, comparando quando Lula encontrava com Fidel para demonstrar sua legitimidade. Quantos votos valem uma foto com Trump? Eu acho que 0. Trump, de fato, reconheceu Flávio como a verdadeira oposição do Brasil. Mas eu não acredito que isso converta em nenhum voto. E muito menos em poder. Acredito que a foto é real. Acredito que Trump tem acesso direto de Flávio. Mas isso não vai apagar os seus escândalos vexatórios, a sua falada fino. Ele dizer publicamente que assinou um papel se comprometendo a mentir a seus eleitores. Ele mudar 4 vezes de versão em menos de 48 horas, mentindo publicamente. E admitiu que mentiu publicamente, sem nunca apresentar nenhum documento verdadeiro. Flávio, desista. Você não tem nenhuma chance. De fato, o cabeleireiro de sua madrasta tinha razão. Inclusive, mais uma notícia foi que eu passei o Pizza Day em Assunção. Mais uma vez, o Bitcoin fez mais um aniversário. Agora, o Bitcoin tem 17 anos sendo usado como dinheiro real. Não é não, Wesley? Olha na tela. Foto do Laszlo Haniaks. Recomendo altamente o episódio que ele gravou no 60 Minutes, 10 anos depois. Inclusive, morando na mesma casa e com o mesmo carro. É assim que um cara que tem milhares de bitcoins se comporta. Com humildade, com modéstia, com respeito ao dinheiro e sem luxúria. Quem tem dinheiro suado não se comporta como Deolane. Inclusive, eu acho que Deolane, amiga de esquerdistas, olho na tela, não será punida pela lei brasileira, mas sim pela lei do crime. Vocês acham que os clientes dela estão felizes com essa exposição toda dela fazendo luxúria e demonstração de abundância com o dinheiro deles? Sim ou não?